todos, né, todas, um tempo justo, um tempo igualitário, equânime. E, enfim, eu vou fazer uma breve apresentação da nossa mesa. Essa é a mesa número 2, né, do COMA, a mesa Poéticas, Territórios, Fronteiras e Temporalidades. Então, nessa segunda mesa, a gente tem 4 comunicadores, né, 3 comunicações. E Vinda está aqui, obrigado, Vinda. Desculpa. E a primeira fala é do Danilo Piermata, que é mestrando da linha daqui do PPGAV, né, mestrando da linha de Deslocamentos e Espacialidades, e sua fala é com título 10 dias, o desafio de uma vida em pandemia. Danilo, não sei se você acredito que você tenha para compartilhar. Sim. Enquanto você compartilha, eu vou apresentando os demais integrantes. A segunda fala é da Letícia Miranda e de Rafael da Escócia, ambos mestrandes da linha de deslocamentos e espacialidades também, do PPGAV. E a apresentação tem título Montagem como Desterritorialização Superficial, Reflexões sobre o Mistério das Ausências. E a terceira fala é de Vrindavina Viladine Launi Correia, atualmente doutoranda também do PPGAV, na linha de PPGAV-UNB, na linha de Teoria e História da Arte, e apresenta a comunicação, arte e literatura de viagens, a concepção do viajante moderno, a produção poético-artística. Só lembrando que cada comunicação tem 10 minutos, né, e ao final a gente tem um tempo de debate, as perguntas podem ser colocadas tanto no chat, e a gente sugere que quem não tem acesso ao chat, que levante as mãos aqui nesse ícone de levantar a mão, e a gente abre os microfones, né, para as perguntas. Então é isso, iniciando aqui, eu faço uma contagem e, enfim, eu vou tentar não interromper muito bruscamente, mas eu aviso vocês quando estiver faltando 2 minutinhos, tá bom? E a palavra é sua, Danilo. Obrigado, Guilherme. É uma satisfação poder participar do Nono Coma, né? Eu gostaria de agradecer o programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília, aos professores e colegas que trabalharam na realização desse evento, aos colegas de estudo, de trabalho, que têm muito me ajudado a encontrar perspectivas nesses tempos de grandes desafios. Meu nome é Danilo, sou mestrando na linha de pesquisas de deslocamento e espacialidades, orientando da professora Luísa Guinter. E minha fala de hoje, 10 dias, o desafio de uma vida em pandemia, aborda a vivência em meio à pandemia do Covid-19, onde eu busco me adaptar a uma nova rotina entre a casa e o hospital, e que atravessou significativamente a minha pesquisa, ainda em curso. Tudo mudou, da noite para o dia. Nós entramos para as nossas casas e de lá não saímos mais. Nem todos, para ser sincero. Retiramos os sapatos, limpamos as maçanetas com álcool e lavamos com água e sabão as mãos. Todo o corpo e tudo mais que adentra em nosso refúgio. Percebemos desde então que é preciso ter mais cuidado uns com os outros. Muitos pensaram que esse retiro terminava entre 10 e 15 dias, para que pudéssemos retornar às nossas vidas em segurança depois. Aquela vida normal. Mas não foi bem assim. Já faz 1 ano, 7 meses e 15 dias que tentamos sobreviver a uma pandemia histórica. O isolamento social, como medida preventiva ao contágio pelo novo coronavírus, colocou o cotidiano em evidência. O ambiente da casa, suas rotinas e tarefas domésticas, que anteriormente habitavam de pouco destaque, repentinamente tornou-se assunto em evidência. Quando não conseguimos ver muito adiante, buscamos encontrar um feixe de luz que possa indicar perspectivas. Eu ouvi dizer que é possível ler e enxergar melhor no escuro. Aprendemos com os nossos medos e assim dilatamos o olhar para adaptar às incertezas. Aprendemos sobre confiar, sobre esperar. Os desafios são muitos. Para além de uma crise sanitária, somos também ameaçados por uma crise econômica, política e moral.
O extremismo que aqui se apropria dos símbolos cívicos e culturais é avassalador. É preciso estar atentos e fortes. Café preto para a vigília noturna. Assistimos ao avanço do vírus e sua ação devastadora. Sabíamos que não demorava muito a sua chegada. Preparamos os leitos de isolamento que logo não foram suficientes e esvaziamos os andares do hospital para abrigar os internados em progressões matemáticas. Falta fôlego. Vamos ter que entubar. Pediu para ligar para a família para se despedir. Nós pedimos calma e tentamos trazer para dentro de casa um pouco de sossego. Estamos todos muito agitados. Então, maracujá para o sono diurno. O telefone tocou e trouxe boas notícias. Reforçamos laços antigos e criamos novas aproximações, mesmo à distância. Pode haver doçura em tempos difíceis. Olha o carro da fruta passando na porta da sua casa. Pode chegar, dona de casa. Confira minha lista e vejo pela janela quem sai às ruas em busca de sustento. Penso nas pessoas que assumem múltiplas responsabilidades desde sempre. Ao retornar para casa, posso retirar a máscara e sentir a respiração lentamente voltar ao seu ritmo natural, a cada inspiração e expiração. Sinto o toque do ar nas narinas. Sinto o toque do ar pelo corpo. Por agora, só precisamos respirar, aquietar. Mesmo com todo esforço, com toda a cautela, parece que não está dando certo. E às vezes dá vontade de desistir. Nós seguimos caminhando, caminhando, um passo de cada vez, um dia após o outro. Já está acabando? Quem sabe, talvez a gente esteja só na metade. E tem São João lá em casa. Os desafios continuam. No início desse período de isolamento, circulou pelas redes sociais o desafio de fotografar o próprio cotidiano. 10 dias, 10 fotos do seu cotidiano em preto e branco. Sem palavras, sem explicações. A cada dia convide alguém. A proposta que convidava as pessoas a postarem uma foto por dia ao longo de 10 dias contaminou as timelines. Enquanto profissional de saúde, dono de casa, alternando noite e dia entre o trabalho em um hospital e a vida em quarentena dentro de casa, vejo no intercalar desses lugares o entrelaçar do trabalho e da vida. Inspirado por esse chamado, quero compartilhar com vocês o meu cotidiano, o meu olhar. Faço desse ensaio visual um espaço de reflexão sobre a espera, sobre o fazer, que nutre os nossos dias. Ao revisitar essas imagens, para compor o trabalho fotográfico 10 dias sem palavras, vejo que soubemos nos misturar de outras maneiras. Queremos vacinas, e enquanto isso, barra e laranjas. Esse trabalho procura discutir a partir dessas imagens as percepções das novas sensações e hábitos que modificaram minha relação com o trabalho remunerado, o não remunerado ou doméstico, e também como isso afetou o meu olhar em uma pesquisa em artes. É difícil enxergar e entender o que se passa em meio ao caos. Nós tentamos. O mundo caiu e continua em queda livre. Da tragédia que se tornou o nosso cotidiano, recolhemos os cacos, sentimos as perdas. Os números, as estatísticas ainda assustam. São nomes, são vidas, amores de alguém. Como explicar essa dor? Respire novamente, pois o hóspede indesejado chegou e adentrou a sua casa, seu abrigo mais íntimo. Um passo por vez, um dia após o outro. Renovamos os nossos ciclos e seguimos cuidando da vida. Aprecie o seu dia. Obrigado. Obrigado, querido.
que fala sensível, que lindo texto, lindas imagens. Esqueci de comentar também no começo, né? Tinha até aqui anotado, o Danilo é profissional da saúde aqui do Distrito Federal, então é um dado importante. E muito obrigado pela sua fala. Então, enquanto os próximos integrantes da próxima comunicação se preparam para apresentar, eu aproveito para dizer para os ouvintes que também a gente tem o formulário de frequência, né, para que vocês coloquem os dias e as mesas que vocês participaram, né, para certificação posterior, ok? Você não usou seu tempo inteiro, Danilo. Faltou 2 minutos. Travou aqui. Travou? O seu compartilhamento? Agora saiu, né? Não sei, ainda não. Eu acredito que o Danilo travou aqui. Isso, a gente ainda tá vendo o compartilhamento. Eu não... Caiu, help. Tô entrando de novo para ver se eu consigo... Um instante, eu tô tentando tirar o compartilhamento dele aqui, só. Mas, Danilo, você conseguiu fazer toda a sua fala, né? Ou travou antes, não, né? Não consegui fazer. Então tá bom. Certo. Então, tá, obrigado. Caiu, né? Agora sim. Pronto. Obrigado, gente. Imagina. Então, agora a segunda fala, né, dessa mesa de Letícia Miranda e Rafael da Escócia. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Agradeço a todos vocês. Agradecemos ao PPGAV, ao Coma, a organização do Coma, tão maravilhosa, mediação do Guilherme, aos colegas Danilo e Vrinda. Obrigado. Estamos felizes por estar aqui. Esperamos compartilhar um pouco da nossa pesquisa desses últimos meses, né, amiga, que tem sido bem interessante, bem profícua. Espero que vocês gostem, que toque vocês de alguma maneira. Estão vendo? Sim. Ainda não entrou ele todo. Pronto. Olha, eu consegui ver que você vai compartilhar um vídeo, né? Estão vendo o vídeo? Já está em tela cheia. Sim, tá a tela parada. Tá, beleza. Então, é Se você isso. quiser. Mistério e elasticidade do pensamento. Uma pasta cacofônica que marca o tempo. Abrir, mar, princípio. Amarelo, marrom e preto. E marca o tempo. Ondas, deserto. Frente e verso. Manchas. Um corpo sem órgãos. Uma página amarelada marca o tempo. Porque o espelho sempre mente. De asa, ascariódice. Infecção. 3 colunas. O espelho sempre mente. Como enxergar a história do outro? Como rachar a história? Rasga. Emenda, remenda. Onde a linha passa? Ai, família, uma história de violências. 9 caminhos, 9 furos. 30 de outubro de 1965. 30 de outubro de 1965. 9 furos, 9 caminhos. Erga omnes. O princípio foi assim.
Pó. Agnus Dei de nada nada, corpo helênico, ao quebrado, eu comungo da sua ausência. Geometria, linhas, quadrados, retângulos, fábricas, janelas. Curar o trauma. Sofre pela transparência. Saudades do que nunca foi. Ocupar o espaço. Ocupar o espaço apesar dos entulhos. Marcação. Tirar a fotografia do ambiente habitual, descolar, recolocar, montar, arranjar. Apagar ou ressaltar. Olha eu ali. Linha vermelha. A cor é um modo de escrita. Rockstar. Olha a estrelinha. Parabéns, trabalho nota 10 esse, hein? Arrasou. Cosmic Ways of Life. Ponto, traço. Ponto, traço. Poeira que não acaba nunca mais. Quem mora no vácuo interestelar? Quantas perguntas ainda não sabemos formular? Plutão. Netuno e Urano. Uranus. Blue, blue. Conclusão e censura. Nem tudo é reclusão e clausura. Um caracol deseja ver o dia, do lado de fora. Caracol não é ouriço. Caracol é pura matéria em síntese, ou talvez matéria dispersa que tem casa. Ouriço também mora em meio a si. Mas passa os dias desenhando pontas e confrontos. O planejamento mantém seus receptores atentos. Planejar e viver é quase o mesmo. É quase o mesmo. São 8 dobras marinhas. Olha ele. De novo. Os números não dizem nem desmentem, nem classificam, os números só restam como parte do passado. Fuja. Corra. Volte 6 casas. Fuja de novo. O ouriço tem as puas aceradas e as crava no céu da boca e na língua do inimigo. Eu não me represento. Eu preciso viver sem mim. Cortar uma foto é a mesma coisa que rasurar uma história? Para onde foram os presentes? Quando surgiram as moscas? As moscas não têm preconceitos. Cartografar, mapear, olhar. O que é um mapa? É um fotolivro. Formas abstratas. Ver a Terra por cima? O mapa é uma mentira. O mapa Ou não um vai mudar. turista espacial? Ah, eu queria ser um turista espacial. Foguete não dá ré. Como dimensionar, então, um mapa? Respirando. A quais escalas recorrer? Um mapa sempre mente. E quem possui o mérito da defesa? E quem possui o mérito da defesa? Escócia invade França. Todo aquele mal foi causado. Emular a forma e contrastar o medo. Contorno, caminho, travessia, meio, espaço, dígito. Dolorosa paixão. Quem foi e quem ainda não foi. Ficar marcada, questionada. Medo de toda e qualquer segurança. Quem foi, não sabe que foi. E o medo da simetria. E o que é a verdade? Pá, pá, pá. Bum, 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 bum. Prova, resto, resíduo, o que corta debaixo da língua. Dente, engolir, sangue, tubarão, fundo do mar. Ser engolida e engolir. Pensar um programa performativo como gesto de inscrição institucional a posteriori do que foi possível.
Tropeçar, juízo constitui o crime. quase cair. Atravessar, saltar, pular, correr, arquibancada, gente, gesto, competir. Aplauso. Estrelinha. Ser engolida e engolir. Abrir os braços, inclinar, números, toque. Aproximação pela cor, céu, cão, árvores, bola, correr, encaixar na moldura, encaixar na página amarelada. Mar, lago, rio, piscina, banheira, banheira de sangue. Memória agressiva, Transmutar, né? estranhar o vazio, Resíduo 10 por 10. ver pelo vazio ou ver o vazio. Ele nunca vai ganhar. Uf. Mansão mal assombrada. Malarmé. O espaço não preenchido comunica alguma coisa? Talvez ver no verso. Sombras, silhuetas, mãos, objetos, entrada, caneta, pincel. Budas Ilusão e nervosos. mentiras, Budas. dia e noite, O foguete não dá ré. vermelho e azul. Mentiras. Rupestre, escrita, cavalos, pontas. Dourado, Verde, cinza, preto. Pequeno bicho, ser minúsculo, microscópico. Um novo começo. Pra pequeno além. bicho, ser minúsculo, microscópio, verde, cinza, preto, díptico. Foi bonito. Dourado, luar, penumbra, sombra, antever o futuro. 1979. Pérolas, caminhos solitários. O mapa sempre mente, assim como o foguete. E o que é a verdade? Antever o futuro. Cavalos e pontas douradas. Luar, penumbra, sombra. Antever o futuro. Grande precisão, a fim de aumentar a distância da luz. Houve momentos em que eu não soube quem era de quem e foi bonito. Para reproduzir o fundo de uma parte qualquer de si mesmo, abandone a convicção. Vá pela terra. O futuro é bonito, mas é confuso ele. 1979 ou 1965. Eu te admiro muito, eu te agradeço pelo diálogo, de verdade. O coração é um órgão bonito porque ele não faz sentido, sabia? Fios de energia. Ligações. Como falar de um processo aberto? Como rachar a história. Não estamos te ouvindo, Guilherme. Perdão, desliguei sem querer. Obrigado, acredito que seja esse o fim, pelo que vocês me comunicaram anteriormente. Obrigado pela provocação, acho que tem um diálogo muito intenso também com a questão da montagem, que a professora Patrícia também trouxe hoje, né, uma outra, pensar poeticamente a montagem, enquanto que outros artistas, outros teóricos vão pensar a montagem a partir de uma perspectiva mais teórica, mais analítica. Vocês apresentam uma montagem aqui poética. E que incrível provocação numa mesa sobre
enfim, sobre deslocamento, sobre temporalidades. Eu acho isso muito válido, muito provocador, né? Obrigado pela fala de vocês. A gente já temos perguntas, a gente passa depois para um momento de debate. E agora, a fala da Vrinda. Vrinda, eu queria saber se você vai compartilhar, se quer que eu compartilhe? Você prefere que eu compartilhe? Sim. Ok. Então, Vrindavana Vilasini, com a fala arte e literatura, de viagens, concepção de viajante moderna, produção poético-artística. Vou compartilhar aqui. Um minuto. Conseguiu? Ele não localiza meu PDF. Guilherme, você precisa de alguma ajuda? Olha, eu quero apresentar um PDF que tem 2 imagens. Quando eu clico para compartilhar, eu acho que eu vou ter que compartilhar minha tela inteira, né? Sim. Ok. Pronto, tá aparecendo pra gente aqui. Tem imagem. Então, silenciar o meu áudio. Ok, vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. Eu vou fazer uma leitura, acompanhar uma leitura, porque termina que eu fico um pouco nervosa. E, enfim, para ficar mais fluido. E, como o Guilherme disse, meu nome é Vrinda Vilasini, então vou começar a falar. No século XVIII, o romantismo manifestaram a figura do viajante por distração, algo como o turismo. A Revolução Industrial tornou o deslocamento acessível a qualquer indivíduo com boa vontade para encarar as intempéries em busca do enobrecimento adquirido através da autoinstrução, que esse tipo de deslocamento viabiliza, e que em determinado período era acessível somente a quem pudesse pagar. O viajante não era tampouco uma página em branco sem acesso a referências e descrições viáticas. Impulsionado pela busca por cultura e educação através do contato com o outro, países eleitos por sua história, como a Itália pela arte clássica e a França por seus requintes status, ou países distantes pelo conhecimento por outros hábitos, por exemplo, eram eleitos. Sob a influência de uma das temáticas do período, os sujeitos inclinados à predileção por imagens sentimentais da natureza e pela ruína tiveram nessas viagens a contribuição para a sua formação e a conexão não somente com fragmentos do passado, mas principalmente sob a correspondência da demanda por uma identidade. Essa forma de viajar, se deslocar e perceber o mundo é divulgada muito através da literatura, e que ainda tanto tempo depois, podemos perceber que atua na esfera dos deslocamentos. De tal forma, o viajante eleito para esta fala faz parte do que se depara com os incômodos e as angústias que impulsionam a partir. Falarei da novela de Thomas Mann, sobre a personagem de Aschenbach, de Morte em Veneza. Esse sujeito se desloca em dupla, com a abertura necessária que permite a fruição e a contemplação, porém já carrega imagens antigas que busca reencontrar. A receptividade se entremeia através do enigma da morte, dos jogos de presença e ausência que marcam a marcha da viagem romântica. A novela alemã é marcada pela característica da estranheza. Morte em Veneza tem a primeira cena em um cemitério, com uma figura de um homem que assusta o personagem principal. Ao longo da narrativa, esses elementos inusitados se repetem e parecem provocar a mesma sensação no viajante. Aschenbach é músico. Ele menciona que seu pensamento é matemático, lógico. Dedicou a sua vida ao estudo árduo, disciplinado. Assim sendo, pouco pensava em viajar, somente quando necessário. Passeando por um cemitério, quando foi atingido por um devaneio intenso que culminará na determinação por uma viagem. Ele racionalmente tenta
analisar a essência e finalidade de tal desejo, tentando organizar em regras o que acabou de sentir. Como ele diz, fosse como fosse, Achenbach deu-se conta, com surpresa total, de uma singular expressão de seu íntimo, de uma espécie de inquietação nômade, de uma saudade juvenil e ardente de terras longínquas e de uma sensação tão viva e veemente e, todavia, a tal ponto esquecida ou desapreendida de tempos imemoriais, que ele, cativado e com as mãos nas costas e os olhos pregados no chão, imobilizou-se a fim de analisar a essência e a finalidade de tal sentimento. Os românticos buscam na espontaneidade dos devaneios o relâmpago, que possa sinalizar o alcance da iluminação recebida por Achenbach. Ele está em um longo processo criativo e se vê esgotado, e decide viajar para uma casa de campo. Mas lá percebe que gostaria de ir para um lugar mais longe, por isso escolhe Veneza. Na novela alemã, o primeiro anúncio de estranheza já se dá no título, Morte em Veneza. Nós sabemos que vai acontecer uma morte em Veneza. Era o seu desejo viajar e nada mais, que o acossava com a força de um acesso, intensificando-se as raias de uma paixão e mesmo de uma alucinação. E a sua ânsia tornava-o vidente. Em Veneza, Achenbach encontra uma família russa e se encanta pelo rapaz, Tadzio. Os dois não entram em contato em momento algum na novela. Achenbach apenas observa o rapaz de longe e entra em longos embates e delírios dentro de si, trazendo aspirações que antes ele julgava perdida, e a sua obsessão pela figura fantasmagórica do garoto cresce ao nível dissociativo, em que o músico não vê nada mais além de uma beleza e do sublime, inalcançáveis a nível terreno. Sentimentos conflitantes, tomado por questões psicológicas, morais e físicas, o que ele encara é o belo como destrutivo. A cidade de Veneza está desleixada, tumultuosa e assombrada, em suas palavras. Mas desperta nele esperanças inconcebíveis de incrível doçura e até de impulsos criativos. Porém, a cidade passa por um surto de cólera, se tornando sombria, inacessível, se transformando em ruína perante os passos apressados dos turistas que fogem. Achenbach decide partir, mas, quando está prestes a tomar uma balsa, decide ficar. Volta ao hotel, se senta à beira-mar e contempla. Adorava o mar por profundas razões. O anseio por sossego, o bem natural num artista que trabalhava e, em face da exaustiva multiplicidade das visões, desejava achar um abrigo no seio da simplicidade desmesurada. A propensão ilícita, precisamente oposta às suas tarefas, por isso tentadora. Para tudo quando fosse desconforme, monstruoso, eterno, a propensão para o nada. Era repousar na proximidade da perfeição. O mar, como na obra de Caspar David Friedrich, se situa na dimensão da desordem. Uma tempestade que se anuncia, e se relaciona à imagem de Achenbach por oposição. O nada para Achenbach é o momento da criação, como no tédio benjaminiano. O sossego refletido na visão do mar se torna terreno para a criação poética, como vemos ao longo da narrativa. As duas figuras se encontram perante impressões de natureza opostas, porém sob a intuição da sensibilidade. É preciso estar vulnerável, no limiar. Na obra manniana, o feitiço e a perplexidade tomam a sua forma em busca de um ideal, pela beleza, pelo amor, e na perseguição da figura ilusória de Tadzio. Achenbach vê Tadzio de longe, quase como uma mancha imperceptível, entrando na água do mar cada vez mais longe. De sua cadeira, ele vê, flutuando no vazio e apontando para regiões distantes, rumo ao vazio distante cheio de promessas. Ele sente que segue o garoto, que é apresentado como o momento de sua morte na novela, quando ele entrega-se ao fulgor da realização de que a beleza corresponde a um vislumbre. De forma análoga ao movimento que Achenbach realiza em sua amálgama com a natureza, que evoca o momento sublime do triunfo de uma busca
pela elevação do espírito através da contemplação, os viajantes românticos se entregam aos vestígios e à impermanência para construir, daí, as suas bases sensíveis. Como diz Peter Paul Pelbart, a loucura consiste em construir através das ruínas. Obrigada. Estava interrompendo o compartilhamento. Obrigado, Virinda, pela fala. E Virinda é da linha de teoria, História da Arte, doutorado, e assim, é um diálogo muito interessante, né, você ter colocado o seu texto para uma mesa que fala sobre territorialidade, sobre para a gente ver também esse diálogo, essa justaposição também de pesquisas poéticas com pesquisas teóricas, e enfim, é muito rico isso, assim, uma mesa muito interessante de como que vão se os termos eles vão sendo deslocados, né, sobre cada pesquisa, e até mesmo na própria apresentação da Vrinda a gente vê um resquício de uma montagem aí, de uma justaposição, de uma sobreposição de imagens e fala, e enfim, muito interessante. Obrigado pelas falas, muito obrigado. Realmente eu vou passar agora para o momento de debate. A gente já tem uma pergunta aqui da Thaís Costa Oliveira, e enfim, uma pergunta para o Rafael e para a Letícia. Em primeiro lugar, ela faz um breve comentário que aproveita a fala do Danilo para lembrar de Jair Esbel. Pensamos que os que vão e os que ficam, pensarmos nos que vão e nos que ficam. Obrigado, Danilo, por isso. Ela agradece, e de fato a gente, como foi lembrado hoje na mesa na conferência de abertura, lembrar, né, esse momento, essa vida, essa obra do Jair Esbel. Você não usou seu tempo inteiro, Brenda. Lembrar a vida e a obra, a constelação, grande constelação que Jair Esbel deixou para, né, como seu grande legado, né, que essa sua obra ela viva em nós e ela nos preencha e se dissipe e se promulgue, propague entre os nossos. Né? Bom, a pergunta da Thaís para o Rafa e para a Letícia é como se pode ou não se pode falar materialmente da ausência, considerando o formato utilizado por vocês durante a comunicação. Eu não sei se a Thaís quer complementar essa pergunta ou se quer fazê-la de outra maneira, se eu fiquei certo. Mas essa foi a primeira pergunta. Tá, eu vou... Pode falar, Thaís, pode falar. É só se vocês quiserem mais algo de mim, senão eu tô bem tranquila. Não, tá bom. Vou tentar responder a pergunta da Thaís. Eu acho que a gente foi pensando esse trabalho desde o início como um diálogo, mas também pensando ele por meio da fragmentação, né? E a fragmentação como uma forma de compor. E uma coisa que a gente foi entendendo ao longo do caminho era que, já que a gente estava partindo desse lugar, e a gente tinha esse sul, digamos assim, de falar da ausência, que essa tentativa já era falha em si mesma, né? E tentar falar da ausência já é falar de uma coisa que está faltando e que, por isso, a gente sempre vai falhar, né? E aí uma palavra, né, que o Rafa usou também ao longo desse processo foi o fracasso, né? Como se a gente, por meio dessa composição de fragmentos, entendesse que desde sempre a gente está fracassando diante dessas imagens e diante dessa narrativa, e diante dessa proposta de apresentação também, né? Porque acho que são dois momentos, a gente passou os últimos meses trabalhando nessa pasta, né, em um diálogo mesmo, e depois num segundo momento de tentar escrever a partir disso, né? Não sobre isso, mas a partir disso. E eu acho que essa
é quase como se fossem dois pedaços de uma mesma coisa, né? A pasta e essa tentativa de escrita. Então, eu acho que a gente está falando de falha, né? De fracasso, e de forma consciente, assim, sabendo que ao tentar trabalhar com fragmentos, o que nos resta é fracassar, né? Um pouco isso. Não sei se o Rafa quer completar. Não, estou super contemplado. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Thaís. Super difícil, pergunta difícil essa. A Thaís sempre faz pergunta difícil. Mas interessante, né, pensar esses dois, esse verso e esse anverso das imagens e dos fragmentos e trabalhar sobre o fragmento, trabalhar entre o fragmento, no fragmento e sobre ele é um desafio, mas é também uma necessidade, né? A gente sempre está abrindo essas fissuras nas superfícies que parecem ser tão clássicas, né? Sejam quais elas forem, sejam as superfícies da história, como vocês falaram, sejam as superfícies das mais diversas, as nossas superfícies, e pensar esse procedimento da montagem também como um procedimento muito próprio para problematizar, né, criar problemas, e não trazer respostas conclusivas, mas criar problemas diante dessas imagens fragmentadas. Obrigado pela resposta. Complementando também uma coisa que eu pensei agora, é essa questão da transparência e da opacidade das superfícies, né? Que é uma relação que a gente já vem se motivando bastante, né? Desde que a gente começou esse processo, né, de pensar essa pasta transparente também, e esses capítulos da pasta, né, esses momentos da pasta e essas sobreposições, e como é que a gente poderia trabalhar com essas duas superfícies até, né, fazendo referência também à pesquisa com a Thaís Cochino também, que a gente desenvolveu na matéria com a Luísa agora, método de superfície, e ao texto do Glissant, né, que é essa pela opacidade, né, essa reivindicação pela opacidade também, e esse reconhecimento desse fracasso, né, do entendimento também, né, que o entendimento tem um limite que eu diria que é o próprio limite dessa epistemologia ocidental, racionalista, né, e eu acho que é um pouco sobre isso também, sobre essa admissão do fracasso e do mistério também no processo. Exato, muito bem colocado, Rafa, obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho perguntas, eu não quero monopolizar nem ultrapassar aqui a minha posição de mediador, mas se alguém tiver mais perguntas, a gente está aberto a colocar. Eu abro. Bom, tem uma pergunta para o Danilo, assim, que delicado, né? Que texto delicado, que imagens delicadas, mas ao mesmo tempo elas nos revelam também a nossa situação, a nossa fragilidade, as nossas perdas diante desse momento, durante esse momento. E eu fiquei pensando uma palavra, um termo que você usou, que eu acho que é um conceito muito importante, talvez, não sei se você trabalha com ele ou se você vai trabalhar, mas eu acho que é o conceito de cotidiano, né? Que não é só um termo que você usa aleatoriamente, mas eu acho que, pelo que eu vejo a partir das imagens, das imagens que você me mostrou, imagens suas, imagens de... eu acredito que sejam todas suas, de autoria sua, ou de outras pessoas, eu não sei, mas eu fiquei pensando, né, a partir desse conceito de cotidiano, em primeiro lugar, se você usa ele como um conceito operatório dentro do seu processo, se você vai operar ele, se você trabalha com esse conceito, e se você pensa que também, aqui já é um pouco esticando, né, talvez funcionando um pouco mais, mas assim, se você considera o cotidiano também como uma construção, né, se a gente pensar, por exemplo, no cotidiano da pintura de gênero do século XVI, XVII, que era uma construção também de um dado cotidiano, né? Que era quase o cotidiano como uma forma simbólica, digamos assim, não propriamente uma forma simbólica, mas uma construção. Então, se você pensa que a partir dessas imagens há também uma construção de um dado cotidiano, um certo cotidiano, que é o cotidiano pandêmico, né? Também há uma ficcionalização, digamos assim, ou uma espécie de
de construção mesmo, de um dado cotidiano. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Guilherme. Bom, as imagens, elas são minhas mesmo. Esse processo de trabalho, né, ele surgiu a partir desses desafios, né, das redes sociais, de postar sobre o cotidiano, né, durante a pandemia. E o desafio propunha que você trouxesse a cada dia uma nova imagem. Outras pessoas, né, e aí você convidava uma outra pessoa a cada dia também para que entrasse essa continuidade desse trabalho. E aí algumas pessoas deram esse retorno, deram essa continuidade também, foi bem interessante ver isso, mas essas imagens que eu apresentei aqui hoje foram as que eu produzi durante esse período. E aí é interessante ver essa conversa também com as outras pessoas que participaram, né, sobre o que foi produzido também de imagem, como que cada um revela, né, o seu cotidiano. E aí essa palavra, né, que você trouxe, já é um conceito que já pertencia, né, à minha pesquisa. A minha pesquisa aborda esse cotidiano doméstico, né, a partir das tarefas domésticas, e com isso a gente vai trazendo novas percepções da casa, dos hábitos, da cultura, né, e aí o meu trabalho ele se desenvolve realmente com o cotidiano, né, é um trabalho que vai passando junto com esse tempo, e nesse momento a gente atravessa, né, a pandemia, né, a pesquisa ela pega essa pandemia aí em curso, e aí a gente trouxe essa questão se realmente eu ia trazer isso para o trabalho, porque poderia, né, tomar um outro rumo, de repente mudar completamente, né, e aos poucos eu fui encontrando uma maneira de conciliar esses temas e fui percebendo também como que a pandemia também tem um outro cotidiano, né, e justamente esse trabalho, né, dos 10 dias, que surgiu ali, né, ele não foi planejado, né, para essa pesquisa, né, mas ele me permitiu enxergar como o meu cotidiano estava mudando, e que outras coisas eu vinha percebendo e como eu estava me adaptando a isso também. Acho que é por aí. Obrigado pela resposta. Realmente é importante também quando essas pesquisas, elas, mesmo que elas não tenham sido feitas para o Coma, elas aparecem aqui, elas vão reverberando, e acho que era só uma provocação, Danilo, mas foi bem respondido. Obrigado. E, assim, eu não sei se alguém mais... E lembrando também que a banca, a mesa, tem total liberdade para colocar suas perguntas uns para os outros, mas é importante também a gente deixar esse espaço pro público. Eu não sei se todos têm acesso ao chat, mas levantem as mãos, quem quiser perguntar. Não sei se a Bárbara, a Atena, que estão com a câmera ligada. A Bárbara tem um convidado especial aqui. Não sei se tem alguma questão. Eu tenho, mas eu não quero monopolizar. Camiseta, Danilo, pelo amor de Deus, que camiseta linda. A camiseta do Coma. De fogo aí. Bom, eu faço a minha pergunta, então, para a Vrinda. Eu acho que não é nenhuma pergunta, excepcionalmente, mas é uma colocação, assim, para a gente pensar, já que o Danilo nos oferece uma possibilidade de viajar para dentro do nosso espaço, né, essas navegações, ele oferece, então, imagens, fotografias de navegação do nosso cotidiano, esse privado. A Vinda vai pensar um viajante que vai para outro lugar, né?
E durante a sua fala eu fiquei pensando muito em como que você vai construindo essas camadas também a partir da literatura, a partir das imagens e da sua percepção nesses dois desses dois campos, né, de pensamento. E não é uma pergunta muito, mas assim, se você puder falar um pouco mais sobre essa questão dessa pulsão, digamos que uma pulsão romântica do viajante para que viaja para esse lugar nenhum, e que da viagem pela viagem, como que isso se desenvolve também, se você vê essa pulsão romântica, se é uma pulsão romântica mesmo, esse viajante que vai para lugar nenhum. Obrigada, Guilherme, pela sua pergunta. Então, uma das coisas que eu pensei enquanto eu estava pensando no texto, escrevendo, pesquisando e juntando, foi exatamente como esse viajante romântico continua conosco. Então, de certa forma, todos somos ainda viajantes românticos, ainda sentimos a necessidade de viajar com o peito aberto, é claro que muito contaminado por diversas literaturas e tudo que a gente recebe da mídia o tempo inteiro, porém, ainda assim, as viagens, elas, mesmo que tenham uma função hoje em dia, tipo, viajei para trabalhar, viajei para ir à faculdade, não sei, ainda assim tem a possibilidade do acaso, do devir, da transformação, que o viajante romântico ele busca por isso, por essa transformação, que hoje em dia, é claro que nós vemos constantemente, viaje e transforme-se, viaje e encontre-se, né? Encontre-se na viagem. O romântico, ele se encontra na natureza. Ele encontra reverberado na natureza e espelhado todos os seus sentimentos mais angustiados, por isso que ele se depara com o sublime, né? Então, de certa forma, continuamos como viajantes românticos e buscando esses espaços que são lugar nenhum, mas que se tornam algum lugar para nós a partir do momento em que criamos conexões com eles. Assim como o Aschenbach faz ao viajar para Veneza, porque Veneza é uma cidade romântica, tem os leitmotiv, né, dessa novela, que são o barqueiro, que se encontra como Caronte, né? Você pensa na figura do barqueiro em Veneza, um Caronte, porque tem essa conexão com aquele que atravessa, e ele vai justamente para Veneza, onde acontece uma morte, e ele se encontra com uma cidade em ruínas, mas que ainda está viva, então volta aquele pensamento da ruína é viva. E como eu falei no final, construir através de ruínas construir com as ruínas é o motivo da loucura, ou seja, não transportando isso para termos médicos, mas se você pensar que construir através de ruínas significa trazer o que você tem dentro de você e juntar com o que você recebe, mas o que você recebe já é fragmento, então essa nova história nasce através da viagem do devir. Isso. Obrigado, Brinda. Lindo esse pensamento, né? Não sei se alguém tem mais alguma coisa, alguma questão, por favor, coloque, sim. Tá aberto. Tentando abrir aqui no chat. Eu vou ler a pergunta da Mayan Gonçalves. Uma pergunta, talvez uma colocação, e vou ler, acredito que nem todos tenham acesso ao chat, mas eu leio aqui. Brinda, fiquei pensando sobre a imagem do caminhante sobre o mar de névoa, de Caspar David Friedrich. Em algum momento, esse romântico, esse viajante, o melancólico, se choca com uma vontade de dominação do homem sobre a natureza e a própria necessidade exploratória do mundo. Não sei, fico nessa imagem específica e de como ela nos mostra uma dicotomia entre a humanidade e a natureza. Maia, muito obrigada pela sua pergunta, bem interessante, porque os românticos, eles
se voltam exatamente contra a dominação da natureza que tem acontecido, que acontece nesse momento, e a destruição. Eles percebem o que nós vivemos hoje, né, com essa destruição constante da natureza sem observar o que vai acontecer já nesse período. Então, eles pensam que seria um proto-pensamento sobre preservação e tudo mais, porque, para eles, o homem, ele existe e precisa existir em contato com esse espaço que a transformação ela é lenta. A ideia do romantismo é nessa transformação. É claro que tem a iluminação, voltando no iluminismo, né, um Erklärung, mas uma iluminação que acontece como um raio, como algo que vem de uma vez. No entanto, o devir é importante, uma gradação, assim. E na Revolução Industrial isso não é permitido. As cidades, elas estão sendo destruídas. Paris está completamente destruída. Baudelaire escreve que ele não reconhece mais a cidade de Paris. E Paris se tornou apenas uma memória, que ele atravessa os seus grandes boulevards e não encontra mais, encontra somente fantasmas. Quem é o grande homem da multidão é o Flaner, também, de Baudelaire. Então, o romântico, ele vai contra essa necessidade de exploração do mundo, como você falou, e da dominação do homem sobre a natureza, mas as naturezas também, isso é meio complicado, porque, de certa forma, ele coloca o seu sentimento na natureza também. Ele também é tempestade, né? Ele se encontra ali e se vê preso nesse redemoinho, assim. Mas a gente pode conversar, sim, mais sobre essa dicotomia entre humanidade e natureza. Isso é interessante. Rafa, a palavra é sua. Não, eu fiquei pensando muito sobre isso que você falou agora, Brinda. Lembrei, inclusive, da pesquisa da Iana Tamayo, que eu acho que é super interessante para pensar um pouco essa... Fiquei pensando como é essa relação entre o romantismo, como você entende essa relação entre o romantismo e a melancolia também da ruína, né? Essa relação com quase que uma nostalgia do vertical, né? Eu fico pensando... Porque, para mim, isso parece um pouco distinto daquilo que você falou, dessa relação com a natureza, né? Me parece que tem um saldo... Não sei se minha pergunta está se fazendo entender, mas eu penso um pouco essa melancolia no romantismo do vertical, assim, esse saudosismo do vertical, com o pensamento da ruína, assim. Eu queria entender como você pensa isso, assim. Porque isso, para mim, reforça um pouco a dicotomia que está sendo colocada, talvez. Uhum, certo. Então, eu acredito que a gente precisa observar os termos, assim, porque a melancolia, ela tem um funcionamento, a nostalgia, ela tem outro funcionamento, e a ruína também, porque nem todos os viajantes são saudosistas ou eles são nostálgicos. A nostalgia é identificada no século XIX, inclusive considerada doença. Existem tratados gigantescos sobre a nostalgia. E a questão do vertical, talvez você esteja falando, eu não entendi muito bem, sobre a cidade ou sobre a construção desses espaços que não são naturais, tem uma relação um pouco difícil com essa questão da natureza, porque não tem um contrário, tem uma necessidade de respeito, entende? Não sei se eu faço me entender esse diálogo. E sobre a nostalgia, a palavra nostalgia, ela vem de lugar. Então, necessariamente é uma saudade de um lugar específico, é um Heimat, a saudade dessa terra anterior que não existe mais. E a melancolia, ela não tem um lugar específico, ela é vagante. Ela recebe outros espaços que possam preencher o espaço anterior. Mas nenhum desses espaços existe, porque o melancólico nunca encontra sossego. Jamais. Porque se ele encontrar o sossego, então é o fim dele, como foi o do Archambault. Então tem uma relação pode sim ter uma relação com essa natureza, e tem um embate dentro do próprio indivíduo,
podemos pensar dessa forma, mas também tem que é necessário entender dentro de que contexto a gente coloca isso, porque os românticos, eles buscam a ruína, eles se voltam para a ruína porque no período romântico existe a necessidade de construção de uma identidade. Então, essa identidade, principalmente na Alemanha, que foi um dos mais fortes, que o romantismo ajudou a unificar a Alemanha, né, a língua e tudo mais, eles não têm exatamente um saudosismo, né, tipo eles não têm para onde se voltar, não tem grandes ruínas na Alemanha, as grandes construções só surgem a partir do século XVII. Então, como a gente pode pensar nesse espaço, sabe, da cidade ou vertical e da natureza? Porque o lugar para onde, no romantismo alemão, pelo menos, ele tem para onde se voltar é para a natureza. É para esses... e neles eles encontram os espelhos. Então, eu trouxe esse trabalho específico de Thomas Mann, que é de literatura alemã, mas também a gente pode pensar em uma literatura francesa ou na literatura inglesa. Então, eu estou colocando literatura porque também tem conexão com obras que estão sendo produzidas no período. Isso pode também ser... A gente pode fazer várias conexões super legais. Mas eu sempre gosto de trazer os dois juntos, porque no romantismo a literatura e a arte se entremeiam, se amalgamam de uma forma muito forte. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, foi tudo. Muito obrigado. Eu amei. Valeu. Muito obrigado. Estou tentando desativar o mudo aqui. Perdão. Estava pensando também, Brenda, nas pinturas de paisagem. Depois o Araújo de Porto Alegre, sobretudo as pinturas de paisagem no Brasil, né? Quando os pintores encontram os pintores da missão francesa, eles encontram uma terra sem construções, o que o Rafa está falando dessa verticalidade, que foi que eu também imaginei. Então, eles se voltam, como construir catedrais, né? Como a gente pensar em catedrais num espaço que não... Porque o que a gente aprende a pintar é catedral, ou as paisagens são... cadê os nossos monumentos, né? Como a gente pinta monumentos? Então, a gente vê paisagens... então, eles se voltam para a natureza, eles vão ver na natureza, nas grandes plantações, nas grandes árvores, nos grandes troncos de pau-brasil, essa monumentalidade. Elas são as árvores, né, sobretudo as árvores endêmicas, elas são pintadas dessa maneira, né, a maneira de catedrais, a maneira de grandes monumentos. Então, toda uma iconografia vai se construindo ali no século XIX, também com a missão francesa. Eu acho muito interessante a gente pensar, como a Mayan aqui perguntou novamente, né? Não é uma dicotomia propriamente dita, assim, um maniqueísmo, um pensamento maniqueísta, mas é uma tentativa de atravessamento, de um diálogo muito mais profundo, né? Entre humanidade e natureza. Não sei se, enfim, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a mais. A gente está finalizando, então acho que cabe mais uma pergunta aqui. Posso atravessar aqui? Pode, Caio. O meu, na real, não seria uma pergunta, assim, na verdade seria só fazer um elogio, assim, pro trabalho que o Danilo apresentou lá, assim, que eu acho que o Danilo nem chegou a ver, porque, né, tava compartilhando tela, não dava pra ver e tudo mais, mas terminou a fala, tava todo mundo ali secando o olho, assim, né, tipo... E assim, eu acho que todos os trabalhos, ressaltar talvez algo que o Guilherme falou ali no começo, assim, cada um trouxe uma forma de leitura diferente, né? A Vrinda trouxe uma forma, a Letícia e o Rafael trouxeram outra e o Danilo outra, assim, né? E eu acho isso muito rico, a gente está pensando justamente todas essas possibilidades enquanto possibilidades válidas dentro de campos de diálogo e produção de conhecimento nas artes, né? Então, assim, eu achei uma mesa bem transversal nesse sentido, assim, eu acho que elogiar todo mundo aí, essa apresentação, achei fantástico.
Legal, Caio. Obrigado pelo seu retorno, né? Que bom poder partilhar com vocês, né, esse processo de trabalho cotidiano e todas as sensações, né, que a gente vem atravessando nesse período. Acho que é muito bom estar com vocês, isso tem me ajudado muito, é o que tem ajudado a continuar, né, saber que a gente pode contar uns com os outros, isso fez muita diferença. Então, agradeço a todos vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Letícia. Brinda também. E Guilherme pela mediação. Eu queria agradecer também todo mundo que compareceu aqui para ouvir nossas falas hoje, participar junto com a gente. Pessoas muito especiais aí. Quero mandar um beijinho também para a Alice, minha filhadinha que está aí assistindo, junto com a Vilma também. E todo mundo que compareceu. Thaís comentou lá no início também, né, sobre a passagem, né, do Jaider. Fiquei bastante abalado quando soube, né, pegou todos de surpresa, e me solidarizo, né, com todos que vivenciam hoje a saudade, o luto. É isso. E Danilo também tem, além de ter encarado um mestrado, tem encarado a linha de frente nesse momento assim, de abalo sísmico, né, na nossa saúde pública. E, enfim, também agradecemos, Danilo, especialmente pelo seu trabalho como profissional da saúde nesse momento, né. Bom, então, acredito, já chegamos ao fim da nossa mesa. Obrigado pelas colocações. O debate, eu acho que foi muito interessante. E as falas também foram muito interessantes. A gente... Foi uma provocação também, acho que por parte da programação, a gente colocar falas que aparentemente são muito díspares, mas que, na verdade, elas se dialogam, se conversam e vão puxando conceitos umas das outras. Eu acho que é muito interessante esse debate, esse diálogo. Também para mostrar que a nossa pesquisa, a pesquisa que é feita também no nosso departamento, né, que, excepcionalmente nessa mesa, nós temos 4 pesquisadores, né, do PPGAV, da UNB, que têm pesquisado, que entraram recentemente no programa de pós-graduação, que têm pesquisado. Então, isso é muito importante a gente também apresentar, e a gente se conhecer, né? A Tena está entrando agora no departamento, nossa nova colega, e ela está conhecendo, então é uma oportunidade também de quem está entrando, de quem quer entrar, conhecer a nossa pesquisa, conhecer as nossas linhas, conhecer o conhecimento que é produzido aqui no departamento. Então, obrigado a todos que permaneceram até o fim dessa segunda mesa, a nossa última mesa do dia, né, desse primeiro dia do evento, e convido a todas, logo mais às 19 horas, a estarem aqui na abertura da exposição virtual que acompanha o nosso evento. Muito obrigado, queridos. Eu só não sei se a abertura vai ser por este mesmo link. Eu tô achando que ia ser outro, não? É outro link? É o mesmo link, Caio. É o mesmo? Não, então tá bom. Tudo bem. Perdão Então, aí. nos encontramos aqui, tá bom? A todos que estão aqui, nos encontramos aqui às 19 horas.